da apresentação é dividir um pouco da experiência da Huawei, do que tem sido observado ao redor do mundo, das operações de 5G nos mercados onde a Huawei está presente. Então, essa é a ideia. E também, a ideia também é trazer um pouco de insumos para o debate que a gente vai ter sobre o wireless, que é hoje o tema do painel das 10 horas. Tá bom? Então, eu vou começar por falar, em primeiro lugar, um pouco sobre a Huawei. A Huawei hoje é quase sinónimo de 5G, então eu teria que falar um pouquinho sobre a Huawei. E sobre a Huawei eu queria destacar duas ideias que eu queria destacar. A primeira é que a Huawei é uma empresa cujo DNA é feito de inovação. Tá? Só que em vez de falar das inovações, seria um pouco exaustivo falar das inovações, e até porque muitas dessas inovações muitas vezes estão dentro dos data centers, nas antenas, no topo dos prédios. Eu prefiro falar de números de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Tá? E vocês podem ver deste gráfico aqui, do lado esquerdo, é que a Huawei tem investido em pesquisa e desenvolvimento de uma forma muito consistente. Mais de 10, 15% da receita da Huawei anual é reinvestida em pesquisa e desenvolvimento. E vocês podem ver que no último ano já atingiu mais de 20%, foi o recorde percentual, mais de 20% das receitas em pesquisa e desenvolvimento. E isso teve uma consequência, que é, no ranking das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, vocês veem que a Huawei é hoje a segunda empresa no mundo que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Apenas atrás da Google, da Alphabet, e na frente de muitas empresas bem conhecidas pelas suas capacidades de inovação. Tá? Então, esse é o resultado deste esforço contínuo. Nessa linha, eu também queria passar aqui a segunda ideia para vocês, que é o update do portfólio de produtos e serviços da empresa. Vocês sabem que o core business da empresa tem sido, obviamente, a infraestrutura, conectividade, móvel, fixo, mas nos últimos anos tem havido um esforço de um pouco de diversificação nas áreas adjacentes à conectividade. E aqui eu preciso destacar duas áreas que a Huawei está vindo com muita força. A nuvem, a cloud. Hoje, o Huawei Cloud é a nuvem, o serviço de nuvem que mais cresce no mundo. É a quinta maior já, a nível mundial. E na China já é a segunda, que é o mercado que vocês podem imaginar. Então, esse é um dos produtos, da linha de produtos que foi diversificada. E a outra, também penso que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão da energia. A gente chama energia digital, porque todos os produtos de inversor e de painel solar, não, perdão, de baterias para sites, que é algo que a gente fala que dá energia para a digitalização. Essa é a ideia. Depois tem uma outra linha de produtos que aqui no Brasil a gente não tem presença, mas que, por exemplo, a inteligência automotiva é algo que se espera mais lá para a frente vir a estar cada vez mais presente. Tá bom? Então, sobre Huawei, era isso que eu queria dividir com vocês, e agora vou já mergulhar um pouco nas tendências do 5G. Primeira ideia que eu queria dividir é que o 5G é uma tecnologia que está vindo muito mais rápido, 3 vezes mais rápida do que o 4G para o mesmo período de existência. Então, a gente está hoje com 3 anos de existência de 5G, e seja a nível de usuários, seja a nível de redes, seja a nível de aparelhos, a gente está vindo muito mais rápido do que o 4G. Essa é uma ideia. E aí, dentro dessa evolução, a gente tem as operadoras que a gente chama de pioneiras, ou seja, em países como Coreia, China e o Oriente Médio, a gente vê que algumas operadoras já passaram a faixa ali dos 20% de usuários que estão na rede 5G. Já temos mais de 20% do total de usuários, 20% de cada uma das operadoras existentes, já estão no mercado, já estão utilizando o 5G. E esse número de 20%, ele é muito interessante, porque é uma divisão do mercado de massas. A gente vê que quando se passa de mais de 20% da base de uma tecnologia, já não estamos falando dos early adopters, dos interessados na tecnologia, mas também, este é um dado que a gente viu dos dois países principais mais pioneiros. O que aconteceu? O 20% é uma espécie de break-even, um número mágico do break-even de uma operação 5G. O que é que a gente imagina, ou dá para imaginar? No início de uma operação, há um incremento ali de custos no imediato,
que impacta o resultado operacional da empresa. Só que depois, à medida que a gente consegue migrar os usuários para a rede 5G, os benefícios começam a vir. Seja benefícios de mais receita, seja benefícios de maior eficiência no processamento dos dados. Então, e a gente, depois dos 20%, a gente vê realmente uma volta ao crescimento dos resultados operacionais bastante acelerado. Então, o 20% é o número da indústria mágico para o break-even e, ao mesmo tempo, mercado de massas. Perdão. Agora, podemos perguntar o seguinte: que fatores principais levaram a que algumas operadoras no mundo tenham atingido esse número mais rapidamente? Aqui eu vou destacar 3 fatores: rede, aparelhos e a experiência dos serviços e conteúdos. São esses os 3 fatores que a gente entende que sempre aceleram mais a migração para o 5G. Primeiro fator, rede. O que é que a gente verifica? Nos países mais pioneiros, a gente vê coberturas da população muito mais alargadas e uma experiência média de velocidades mais elevadas. Outros países que têm o 5G, eles não têm este nível de penetração, não têm este nível de experiência, então é natural que os usuários não migrem tão rapidamente quanto nestes 2 países que eu acabei de referir, China e Coreia. Então a rede, obviamente, é muito importante. E aqui, a nível de rede, também queria dividir uma informação. O que é que se pode esperar de cobertura no primeiro ano de uma rede 5G? Observando o que a gente vê ao redor do mundo, no primeiro ano, a gente vê 2 tipos de países aqui. São os países que têm mais do que 10 milhões de habitantes, a gente vê que mais ou menos 50% da população é coberta no primeiro ano. É mais fácil. Portugal, por exemplo, é mais fácil cobrir do que o Brasil, não é? Agora, quando a gente vê países com mais de 50 milhões de habitantes, aí no primeiro ano, a média que a gente observou foi cerca de 20% da população coberta. Então, essa é a medida de grandeza. Só que, quando a gente olha nível país, é uma coisa, quando a gente olha nível de cidade, é outra coisa. E aqui, o que a gente verificou foi, nas principais cidades, quando se tem cobertura menos do que 50% da população coberta, as taxas de crescimento elas vão ali mais ou menos, ali andando mais ou menos de lado. Quando a gente passa ali o limite dos 50% da cobertura da população, aí realmente a gente vê as pessoas começando a aderir ao 5G. Tá? Então, 50% da população coberta numa cidade é o que a gente enxerga como o mínimo dos mínimos para ter uma adesão ao 5G. O segundo aspecto que a gente verifica que é muito importante é a questão dos aparelhos serem acessíveis à população global, geral, ou seja, e não apenas a uma elite mais endinheirada, vamos chamar assim. E aí eu vou trazer para vocês um caso da Tailândia, é uma operadora chamada AIS, que ela, se olharem aqui, ela quando lançou 0%, aí no primeiro ano ela conseguiu migrar 6% dos seus clientes, que já existiam no 4G, conseguiu migrar 6% para o 5G. Tá? E aí, no segundo ano, menos de 12 meses depois, ela conseguiu aumentar de 6% para 20%. E aí não teve um aumento de rede que justificasse um crescimento tão rápido, praticamente 3 vezes mais da migração. Não teve. O que é que teve? Teve, sim, o aparecimento de muitos aparelhos que são affordable, ou seja, que são compatíveis com o bolso das pessoas, chamar assim. Reparem aqui, o que é o fator? Primeiro ano, quando correspondia aos 6%, a gente tinha os aparelhos todos acima dos $300, que anda em torno dos R$1.500. Curiosamente, é a situação que temos hoje muito parecida no Brasil. Hoje a gente já começa a ver no Brasil aparelhos em torno dos 1.200, 1.300 ali, mas quase todos são acima dos R$1.500, dos $300. Aí, no segundo ano, eles conseguiram 36% dos aparelhos abaixo dos R$1.500. Aí, naturalmente, a migração dos usuários aconteceu e atingiu 20% e a tendência é... Então, não basta ter uma rede boa, não basta ter uma rede alargada, precisamos de aparelhos a preços acessíveis. E é isso que acho que todo o mercado aqui no Brasil, hoje em dia, está trabalhando para que isso aconteça. Terceiro aspecto, a experiência dos serviços. E aqui, às vezes, a gente olha nas notícias algumas expectativas sobre o 5G vai chegar, de repente temos uma imensidão de novos serviços
absolutamente fantásticos, aqueles quase carro voador e ficção científica. Então, a realidade não é bem assim. Vamos lá. O que é que a gente constata, na realidade, nos países em que se lançou o 5G? Não é que a gente teve novos serviços. A gente verificou foi uma melhoria da experiência dos serviços existentes. E o exemplo que eu estou aqui dando é a questão do vídeo. Ou seja, o vídeo, a gente vê um aumento muito grande da resolução do vídeo, passou de 49 para 61 do vídeo de alta definição. Então, você tem uma experiência, quando tem uma rede 5G, você tem uma experiência muito melhor na qualidade do vídeo. E isso verificou-se com dados concretos. Então, é isso que a gente pode esperar neste momento em relação ao Brasil. É uma melhoria de todos os serviços que já existem. Agora, os novos serviços, o que é que a gente verifica? É que, à medida que a rede está presente, os ecossistemas começam a verificar que existe uma rede 5G e aí começam a amadurecer e a lançar coisas novas no mercado. Então, aqui até há uma questão do ovo ou a galinha. O que é que vem primeiro? É a rede ou os serviços? É muito claro. Primeiro tem que vir a rede. Aí os ecossistemas amadurecem e trazem as novidades. Foi assim no 4G também. No 4G, de repente, apareceram serviços que foram inovadores, depois da rede estar. Aqui no 5G é a mesma coisa. E em relação aos novos serviços, a gente vê algumas tendências emergentes. Não são serviços de massa, mas são serviços emergentes. E o que é que a gente vê? Dois tipos de serviços que eu vou destacar aqui. A realidade aumentada, onde a realidade aumentada é aquele serviço que eu abro a câmera, tenho uma realidade e aparece o digital por cima dessa realidade, dessa imagem real. E temos casos, por exemplo, turismo. Eu vou ver um monumento, eu aponto para o monumento e consigo ter informação sobre esse monumento. Ou no museu, a mesma coisa. Aponto para o quadro e vejo a informação, quem é que pintou o museu, o quadro, etc, etc. Esse é um serviço. Na China, a gente está vendo este acontecer. Aí temos também a venda de produtos em live broadcast, ao vivo, onde eles misturam o real com a realidade aumentada, para ver, misturam o real com o digital, para venda de produtos. Então, esta é uma tendência, que vou falar mais um pouquinho. E a segunda tendência, que a gente vê também como emergente, é o que a gente chama de novo tipo de vídeo, ao vivo. Transmissão ao vivo de vídeo. Qual é a diferença? É que eu, usuário, tenho a capacidade de escolher, a gente tem aqui Multiview e Freeview. O Multiview é eu tenho a capacidade de escolher a tela, a imagem, a câmera que eu estou verificando. Então, se tiver um show, eu posso olhar para o vocal, posso olhar para o guitarrista ou para o baterista. Eu escolho, não é o diretor que escolhe. Eu escolho. E aqui, no 360, tenho várias câmaras à volta de um estádio, de um evento, e eu consigo, usuário, girar a tela e ver em 360 o que está acontecendo. Então, isto é um serviço que na Coreia, para beisebol, já existe. É um serviço de valor agregado lá, que já existe. Eu consigo ver as transmissões ao vivo, é uma espécie de VAR, eu consigo ver assim ao vivo, para trás e para a frente. Tá? Vou falar um pouquinho mais deles dois, mas rapidamente. Primeiro aspecto, a realidade aumentada. Aqui eu vou reafirmar a questão do ovo ou da galinha, que é, o que a gente viu foi que em 2019, antes do 5G, existiam cerca de 500 conteúdos de realidade aumentada na Coreia. Agora, temos mais de 10 mil e em vários países e em vários temas. Então, ou seja, a partir do momento que a rede vem, os serviços aparecem. Essa é a lógica. E exemplos que a gente pode ver num dos esportes, por exemplo, a possibilidade de eu apontar a câmera para um campo e pegar um jogador e ter informações e estatísticas em tempo real sobre o que está acontecendo, ou até tirar fotos virtuais com jogadores que não existem, mas eu estou no estádio e poderia tirar uma foto com um jogador virtual dentro daquele estádio. Enfim, são várias possibilidades aqui, e aí os ecossistemas é que determinam o que é que vai acontecer. Aqui, acho que nem tantas operadoras, e muito menos os vendedores, que geram este tipo de serviços, mas são os diversos ecossistemas, os desenvolvedores, as startups que acabam por trazer estas novidades. O segundo tipo de serviço que eu queria destacar aqui é o vídeo. E aí vocês podem ver aqui, a gente tem um vídeo tradicional hoje, com velocidades 5, 10, que dá para ver o Netflix perfeitamente, com uma qualidade razoável. Só que, quando a gente tiver o novo tipo de vídeo em Multiview ou Freeview, como eu referi, com esta possibilidade aqui, olha aqui o caso do beisebol, por exemplo, eu posso rodar aqui, e ver diversas perspectivas, ou um show que eu consigo olhar a diferentes perspectivas do vídeo. Nesse caso, eu vou precisar de uma maior largura de banda em mobilidade.
no smartphone. E aí o 5G realmente é já a rede que vai permitir este tipo de serviços. Mais dificilmente no 4G você consegue ter este tipo de serviços numa rede móvel, na verdade. Então, a nível de B2C, era o que eu queria dividir com vocês de tendência, mas ainda queria fazer mais 2 ou 3 comentários sobre o B2B. Porque quando se fala muito em 5G, a gente fala muito em B2C, mas a grande oportunidade realmente de expansão do mercado, a nível de novos negócios, acaba vindo depois do B2B, da chamada internet industrial. Tá? Então, o que é que a gente viu? No 3G, crescimento muito baseado em novos clientes, foi a massificação. Aí, no 4G, o consumo de dados subiu radicalmente. E agora, no 5G, a ideia é que se aproveite esta onda de crescimento que é a digitalização das empresas. A economia tem uma necessidade grande de digitalização e o 5G pode ajudar muito nisso. Então, é isso que as operadoras 5G elas podem capturar. É um novo bolo aqui. Aqui é um bolo que está crescendo, mas este bolo aqui da indústria é um bolo novo, que pode ser capturado com o 5G, ou até com outras tecnologias, e eu vou comentar sobre isso. A pergunta seguinte é, como é que o 5G pode capturar este novo bolo da economia digital? E aqui eu vou tentar ser bem direto e simples, de duas formas. Primeira, com 2 soluções. Linhas privadas, 5G, que no fundo é o FWA para B2B, que é um FWA com garantia de serviço. Ou seja, eu na rede móvel eu consigo dar à empresa uma garantia de serviço. Esse são as linhas privadas, com vários use cases que vou comentar já em seguida, vários use cases, mas é a forma mais fácil de monetização do segmento B2B. Porque é colocar CPE, time to market é rápido, e eu entrego um serviço de alta qualidade para uma empresa que está necessitada de se digitalizar e de estar conectada. E a segunda grande solução, primeira linha privada, é as redes privadas. Às vezes se confunde linha privada, rede privada. A rede privada é quando eu dedico uma série de recursos de rede, pode ser até o site, pode ser um core, pode ser uma rede privada completamente isolada, mas eu entrego um conjunto de recursos de rede para determinadas verticais. Pode ser porto, pode ser mineração, pode ser indústria, pode ser agricultura, ou seja, toda a economia praticamente pode vir a ter uma rede privada, todas as empresas, dependendo dos casos e das necessidades que vêm por aí. Em relação às linhas privadas, o grande cenário que a gente enxerga tem este aqui. Primeiro, PMEs. As PMEs, quando a gente olha na Europa, muitas empresas ainda têm cobre, são servidas por cobre. Mas dos números que eu também tenho visto, a gente pode pensar assim, tem fibra já em todo lugar. Mas muitas empresas no Brasil ainda, PMEs principalmente, elas são servidas ainda por cobre. Então, a linha privada 5G pode ser uma forma muito rápida de fazer essa substituição do cobre. Essa é uma grande tendência, na Europa inteira está-se vendo isso. E aqui, pelo que a gente tem analisado, existe ainda muito cobre no Brasil inteiro que pode ser substituído pelo FWA para empresas. E não só das pequenas empresas, mas pensem o seguinte, um site de construção civil, ele está construindo, precisa de conectividade, mas não tem fibra ainda. Então, o FWA pode ser uma solução para as empresas que estão com os seus gestores de projetos, que até precisam de um stand virtual para mostrar como é que vai ser o apartamento e tudo mais. Então, pode ser importante. Escolas também, tem muita necessidade ainda de conectividade. Postos de gasolina, parques de campismo, são tudo cases que a gente vê na Europa que são emergentes e que dificilmente a fibra chega ali. Não é impossível. A tecnologia aqui é para tudo, ou seja, há oportunidades para todas as tecnologias, mas o 5G aqui encaixa bem pela sua flexibilidade e rapidez de implantação. Tá? E quase concluindo, as redes privadas. As redes privadas aqui, o que é que a gente tem? A gente tem esta necessidade das indústrias se digitalizarem, elas precisam de mais agilidade e flexibilidade nas operações, precisam bastante wireless dentro das suas operações, precisam estar conectadas, precisam de inteligência. E quando a gente olha estes requisitos, só, por exemplo, na indústria manufatureira, ou indústria 4.0, a gente fala, a gente consegue identificar 4 cenários dentro da indústria com 8 use cases aqui. Então, a gente vê que existe muito valor que pode ser gerado numa rede privada nesta indústria.
E aí, o que é que a gente enxerga? Chega a conectividade? Não. Ou seja, não se pense que eu vou servir uma indústria, vou botar a minha rede 5G e o milagre acontece. Não. A gente precisa de conectividade e, muitas vezes, a conectividade pode ser também com a fixa. Ou seja, aqui não existe um dogmatismo de tem que ser 5G, não. Depende do caso, o Wi-Fi 6 pode ser também outra solução. Depende, ou complementar, ou as duas. Então, conectividade, mas também precisamos muito de edge computing e de nuvem, cloud e inteligência artificial. Então, aqui eu concluiria o seguinte: as operadoras, quem pode endereçar esta oportunidade é operadoras que tenham multitecnologia, ou seja, que tenham até vários tipos de conectividade e não só, nuvem, inteligência artificial, edge computing, estão mais bem preparadas para abraçar esta oportunidade. E a seguinte também a ideia é que as operadoras elas têm que estar ligadas com os ecossistemas locais. Ou seja, muitas vezes não são os operadores que vão implantar a aplicação de inteligência artificial que vai fazer a leitura lá do machine vision numa fábrica. São muitas vezes pequenas empresas que têm essa inteligência de desenvolver a aplicação, que vão junto com as operadoras e entregam a solução fim a fim para as indústrias. Então, é muito importante a questão do ecossistema. Então, e o ecossistema não são as empresas globais como a Huawei que vai fazer a entrega dessas soluções. São realmente os ecossistemas locais que estão mais bem preparados para abraçar esta oportunidade. E pronto, e para concluir mesmo, a Huawei já está há 24 anos aqui no Brasil, que deixa aqui o plate que podem contar com a Huawei para entregar as melhores soluções de tecnologias de comunicação e informação do Brasil. Tá bom? Muito obrigado.